Tipos de fé. Amém? Então, a gente vai começar falando sobre fé. O que é fé? Fé vem do grego, que é a palavra pistes. Traduzida, significa firme convicção. No português, significa crer, ter confiança, acreditar. Isso é o significado da palavra fé, tanto no grego como no português. E o que é essa convicção? O que vem a ser essa convicção? Né? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu tenho convicção do meu nome. Meu nome é Vanúzia. Se eu estiver andando na rua e alguém chamar Suzana, Joana, eu não vou olhar, certo? Por quê? Porque o meu nome é Vanúzia. Eu estou convicta desse nome que me foi dado. Existe um documento que prova que eu tenho esse nome. Então, convicção é isso, é você ter certeza. Certeza do meu nome. Eu tenho certeza do meu nome. Quem que tem certeza do seu nome? Amém. Todo mundo, né? Todo mundo. Desde criança você escuta o seu nome. E se você estiver num lugar e tem lá um monte de gente, né, para ser atendido, vamos supor que você esteja fazendo um exame. Aí a recepcionista fala lá, Vanúzia. E outra pessoa chega. O que vai acontecer? Eu vou dizer, olha, eu acho que houve um engano. Ela me chamou, está aqui, ó, o meu documento, o meu nome. Ela que lute para provar que é Vanúzia, amém? Porque existe uma certeza, uma convicção do nome. É uma coisa muito simples. Então, fé é essa convicção, é essa certeza. Amém? Lá em Hebreus 11, 1, tem a definição de fé bíblica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu não preciso ver para eu crer. Amém? Eu não preciso andar com um documento na minha mão toda hora olhando o meu nome para eu acreditar que é o meu nome. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto o meu nome. Eu estou dando um exemplo aqui bem prático. Amém, gente? Então, existem 4 tipos de fé. E a gente vai definir cada uma delas agora. A primeira fé é a fé natural. É a que é a fé que exercemos para termos convicção comum simples, como acreditar na existência dos átomos, do oxigênio, que a Terra é redonda, que há um piloto na cabine do avião, não é? A gente se despede do nosso amigo, olha, até amanhã. Amanhã eu te ligo, amanhã eu vou trabalhar. Amanhã você me espera em tal lugar que eu vou estar lá, né? Que certeza é essa que eu tenho? Isso é uma fé natural. Amém? É uma fé natural. Agora, fé mental. Essa fé aqui, a gente vê tanto no mundo como dentro da igreja, infelizmente. A fé mental é aquela que concorda mentalmente que a palavra de Deus é verdade, mas não tem ousadia de agir à altura do que se crê. É uma concordância mental. A gente vai fazer evangelismo. Você crê em Jesus? Creio. Você sabe que Deus é o Criador de todas as coisas? Sim. Mas o primeiro aperto que a pessoa passa, ela vai lá para o terreiro, fazer um despachozinho. Né? Isso acontece também dentro da igreja. Eu creio, glória a Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas no primeiro aperto, a pessoa quer largar Jesus. Meu Deus, eu acho que Jesus não me ama, não. Eu estou passando por um aperto tão grande que eu acho que Jesus me abandonou. Isso é o quê? A fé está só no campo da mente, ela não entrou no coração. Ela abandona Jesus por qualquer motivo, qualquer coisinha.
Qualquer coisa, irmão. Tem gente abandonando Jesus, abandonando a palavra. Ela esquece que Jesus pagou um preço altíssimo para que ela estivesse nele. Ela esquece tudo isso. Por causa de uma pressão, ela abandona a fé. Isso é o quê? Uma fé mental. O terceiro tipo de fé é a fé do coração. É a fé que Deus repartiu a cada um dos que se tornaram filhos de Deus, pelo novo nascimento, e a qual chamamos a fé do tipo de Deus. É aquela convicção, irmão, igual ao do nome. Está aqui, está escrito, é meu nome. Está escrito na palavra a respeito da minha vida. Eu vou crer. Mesmo que tudo pareça contrário, todas as circunstâncias dizendo que desiste, você está ali, firme. Isso é uma fé que já foi para o seu coração. Não está só aqui no campo da mente. Ela já foi para o seu coração. É uma fé do tipo de Deus. O quarto tipo de fé é o dom da fé, ou uma fé especial. É um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo, em um dado momento, visando um fim proveitoso. Essa fé está descrita lá em 1 Coríntios 12. Vamos ler, por favor. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é um dom especial. Amém? Esse é o dom da fé. Essa fé está disponível no momento que é aprovado pelo Espírito Santo. Ele aprova e dividir essa fé, então vai se manifestar. Amém? É diferente daquela fé do tipo de Deus, que você lê a palavra e você acredita. Amém? Isso você é que faz essa fé crescer. Ele repartiu a todos uma medida de fé. Mas essa medida de fé é como um músculo. Todo mundo tem músculo. Tem pessoas que vão para a academia e fica, os músculos aparentes. Outros nem tanto. Isso não significa que a pessoa não tenha. O primeiro dia que a pessoa vai na academia, pega um professor bem tenebroso, bota para quebrar, a pessoa chega, irmão, segurando nas paredes. Misericórdia. O que aconteceu comigo? Você recebeu uma explosão ali de exercício que você não estava acostumado. Aí o que você faz? No dia seguinte você não vai mais, abandona a academia, cancela a inscrição, Não vou mais não. Não, irmão, você vai no dia seguinte. Na nossa vida espiritual também. Você está num momento de pressão, não é para você desistir, é para você treinar mais. É para você se fortalecer mais. Espera aí, esse negócio está acontecendo aqui comigo, eu não vou abandonar Jesus por tão pouco, não. Amém? Então, você precisa exercitar essa fé. Para quê? Para que ela cresça. Todos os dias nós temos desafio, irmão. Todo dia. Não tem um dia que a gente não enfrente um desafio. Você entrou no Evangelho, não foi para você dizer, agora eu estou na ausência de problema. Não, zero problema. Não, é o contrário. Vai aparecer um monte, que você, quando estava no mundo, nem percebia. Mas vai aparecer. E cada desafio desse, irmãos, é para que a sua fé seja aumentada. É para quando vem um levante, uma situação ruim, se levanta na sua frente, não é para você chorar e desesperar, não. É para você analisar como está a sua fé. Espera aí, o que eu vou fazer agora? Onde está a minha fé? Onde está fundamentada a verdade que Jesus deixou para mim? Cadê a palavra? Para você mesmo se examinar e dizer, espera aí, eu preciso aumentar a minha fé. Amém? Como é que eu vou aumentar a minha fé? Eu vou esperar ter uma manifestação especial na igreja para vir um ministro botar a mão na minha cabeça e a minha fé explodir. Não, irmão. Não é assim que você aumenta a sua fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está se sentindo fraco, desanimado, sem fé, você está ouvindo pouco a palavra. Você está ouvindo pouco a palavra. Você não está meditando na palavra. Você está perdendo o seu tempo, fazendo outras coisas que não vai agregar em nada na sua vida espiritual. Por exemplo, assistindo vídeo que não tem nada a ver com fé. Ligando em programas de televisão que são totalmente contra a palavra. Aí chega na igreja, eu quero
receber tudo de Deus. Eu só lamento, você não vai receber. Você não se preparou, você não colocou a sua mente em sujeição à palavra. O que vai acontecer? A palavra poderosa, você não vai absorver nada. Porque você criou uma capa da incredulidade. Da incredulidade, porque você passou o dia todinho ouvindo coisa que não era para você ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Liga num programa desse de televisão. Misericórdia. Começou a pandemia, eu liguei 5 minutos, pensei, meu Deus, o que é isso? Esse povo só fala esse negócio, Jesus. Ligo mais não, irmão, ligo não. Eu sou muito chata para definir o que eu estou escutando, porque eu tenho uma coisa muito importante a zelar, a minha fé. Amém? Isso é muito importante para mim. Outra coisa. Vamos lá, deixa eu ir. Meu Deus. Então, esses vários tipos de fé, qualquer pessoa possui fé, independente de ser salvo ou não. A fé do tipo de Deus é uma fé sobrenatural, que crê com o coração a despeito do que dizem os sentidos físicos, entende? Então, a fé do tipo de Deus, ela não tem nada a ver com o que você está sentindo. Você pode estar se sentindo um fracassado, um derrotado. Meu Deus, eu estou tão derrotado. Irmão, mas quando você vai para a palavra, você descobre o quê? Que você está sentado com Cristo. E quem está sentado com Cristo é derrotado? Não, irmão, não é derrotado. Derrotado é quem está lá, né, sentado lá com o capiroto. Você está sentado com Cristo. Então, você está se sentindo mal, derrotado, não é a sua realidade. A sua realidade é que você está em Cristo. Você está numa posição. Amém? Então, quando você ouve a palavra, irmão, sua fé, ela aumenta. É como se você estivesse lá na academia, lá levantando peso. Você está aumentando a sua fé. Quando vier o problema, você já está pronto. Opa, espera aí. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus, não. E se não está de acordo com a palavra, eu vou rejeitar. Eu não vou aceitar isso para a minha vida, porque não está na palavra. Amém? A fé, vamos falar aqui, o que fé não é? A fé não é uma esperança. Né? A pessoa pode chegar e dizer assim, eu creio que um dia eu serei curado. Irmão, isso não é fé. Você está na esperança, na expectativa de um dia você ser curado. Não é fé. Amém? A esperança é algo que trará cura apenas para você esperar nela. Então, a esperança é um tempo que você crê que vai chegar a cura. Não é fé. Sabe? Quando você está conversando com pessoas, elas dizem, eu espero uma coisa boa acontecer. Essa pessoa não está vivendo em fé, ela está vivendo numa esperança. Né? A fé diz que eu já fui curado. A fé não diz, eu vou ser curado um dia. Eu fico impressionada quando eu vejo alguns cristãos, que eles têm acesso à palavra, coisa que o mundo, às vezes, nem tem. Algumas pessoas do mundo pegam, né, versículos da Bíblia, usam e funciona. E eu vejo o crente, eu estou orando para ser curado. Irmão, pois diz aí um versículo sobre cura. O crente não sabe. Ele não sabe, irmão. Ele quer receber a cura, ele quer usar a fé especial, aquela fé que eu falei, né, uma ação sobrenatural, ele está esperando por aquela fé se manifestar na igreja para ele receber. Mas ele não quer exercitar o músculozinho dele da fé para ele ser curado. Ele não quer ter o trabalho, irmão, de examinar as Escrituras e achar o versículo que faz aquilo que ele espera acontecer. Ele tem preguiça. Tem preguiça. Não bota a mão aqui na minha cabeça. Eu quero ser curado. Pois diga aí um versículo. Ai, meu Deus. Qual? Não tem tantos. Amém? Ele não sabe. Ele não sabe. Só por Deus, irmão. Então, a fé, outra coisa que a fé não é um fingimento. Não é uma aparência, não é uma simulação, não é uma imitação, não é uma fantasia. Né? Existem pessoas que fingem que têm fé, mas a fé não é um fingimento. É possível a fé fingida? Sim, vamos lá na palavra. Lá em 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento
é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, existe fé fingida. Se ele está falando aqui que não é uma fé fingida, é que ele já tinha sido observado que tinha uma fé fingida. Amém? Lá em 2 Timóteo 1, a gente estava no 1 Timóteo, agora vamos para o 2. 4 e 5, diz assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, ele está falando aqui que existia o quê? Uma fé fingida, uma fé mentirosa. Né? Olha que coisa triste. Você vai ter que falar ao monte. Você vai ter que falar ao monte. Não, você não pode fingir que o monte não existe. Né? Tem pessoas que elas agem assim. Não, eu não estou com o problema. Anula o problema. Anula a situação difícil que se apresentou. E isso não é fé. Igual umas pessoas que tem aí. E aí, irmão, tudo bem? Só vitória. Estou na bênção, só vitória. Parece que ele vive numa bolha. Né? Ele vive dentro de uma bolha que nada atinge ele. Isso aí é uma coisa, é uma fé fingida. É algo falso. Porque se você está passando por uma situação, você está passando. E você diz, não, eu creio que eu vou passar por cima disso. Amém? E você não anula aquilo que você passa. Você não diz, não, está tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Eu fico com ranço. Eu tenho ranço de gente assim, só vitória, só na glória. Tem alguma coisa errada, irmão. Lá em Marcos 11, 22 e 23, quero que você abra aí, por favor. Ele disse, Jesus respondendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Amém? Então, existe um monte, você não vai negar que ele existe. Você vai dizer para ele, ergue-te e lança-te no mar. Amém? Muitas pessoas têm medo de admitir os fatos, mas enquanto estamos no mundo onde os demônios operam, problemas virão. Amém? Todos os dias existem problemas surgindo. E a única finalidade deles é nos atacar, é enfraquecer a nossa fé. Amém? Lá em João 16, 33, por favor, abra aí na sua Bíblia. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse assim, olha, você vai ter uma vida de só vitória. Ele não disse isso, ele não mentiu para nós. Ele disse, tende fé, eu venci o mundo. Você está em mim, você também vai vencer. Amém? Outra coisa que a fé não é desejar. Eu desejo tanto ser curado. A fé não é o desejo. A gente vê isso lá em Marcos. Marcos 5, versículo 25. Fala da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher queria ser curada? Ela desejava muito ser curada? Sim ou não? Sim. Ela desejava muito ser curada. Ela desejava tanto que ela gastou todo o dinheiro dela nos médicos. Né? Aí diz assim, versículo 25 diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, né? Primeiro ela ouviu falar de Jesus. Ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta. Então, essa mulher aqui, ela desejava muito ser curada. Mas ela não foi curada apenas pelo desejo. No dia que ela ouviu falar sobre Jesus, ela acreditou em Jesus, e o que ela fez? Ela teve uma atitude correspondente. Amém?
Então, a fé, primeiro você ouve e depois você tem uma atitude correspondente. A fé não é só, eu desejo tanto aquilo, eu desejo, né? Tinha até um desenho animado, não sei se ainda passa isso na TV. Eu desejo de todo o coração. E uma brincadeira, né? Uma coisa de criança. Mas não é o desejo que faz a fé funcionar, é a atitude correspondente. Amém? Se você não tiver uma atitude correspondente, não vai funcionar, vai ficar só no campo do desejo. Eu queria tanto. Seria tão bom se acontecesse. Seria maravilhoso. Mas a fé não é um desejo. A fé não é um sentimento. A fé é espiritual. Os sentidos são naturais. Lá em 1 Coríntios 5, 7... Gente, agora eu anotei aqui, não sei se é primeiro ou segundo. Vamos ver se é primeiro. Não, acho que é 2 Coríntios 5, 7. Eu anotei aqui errado. Diz aqui, porque andamos por fé e não por vista. Amém? Então, a vida do cristão tem que ser por fé. Amém. Tem que ser de fé em fé. Amém? Nós não fomos chamados, irmão, para ter uma vida marástica, sabe? Aquele marasmo, aquela coisa. Não, a gente foi chamado para viver uma vida de fé. Né? Nós não vivemos pela nossa conta bancária, nós não vivemos por causa do nosso salário, não é? Nós não dependemos de um plano de saúde, porque o plano de saúde pode falhar, mas a fé não falha, amém? O nosso corpo tem contato com o mundo natural, por meio dos sentidos, e o nosso espírito tem contato com o reino espiritual, por meio da nossa fé. Não podemos usar os sentidos para andar no espiritual. Sentimentos dependem das coisas, tangíveis e visíveis. A fé depende da palavra, independe daquilo que podemos ver ou sentir. Mais uma coisa aqui, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Eu pergunto, se você está se sentindo fraco na fé, o que você tem ouvido? Porque eu tenho certeza absoluta que não é a palavra. Porque se fosse a palavra, você estava firme e forte. Amém? Olha, os incrédulos, eles vivem pelo sentido. Hoje eu não estou sentindo nada, então... ele vive pelos sentimentos. O crente, ele vive pela fé. O crente não está nem aí pelos sentimentos. Mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei. Amém? Se eu for contar aqui, irmão, cada coisa que eu já passei, você vai dizer, meu Deus do céu, esse culto vai terminar às 3 horas da manhã. Né? Porque eu sei, irmão, quantas coisas já se levantaram. Eu lembro, a primeira coisa, a primeira pressão que apareceu na minha vida foi quando eu fui me batizar. Meu Deus do céu, eu queria desistir. Meu Deus, eu vou desistir desse negócio. Por que eu queria desistir, irmão? Porque a minha fé não estava firme. Né? Eu estava começando no evangelho, eu estava ainda aprendendo as coisas. E no momento da pressão veio, não tinha ninguém que pudesse dizer, olha, Vanusa, fica firme. Né? Eu quis desistir, primeira oportunidade, mas graças a Deus não desisti, não. Amém? Então, coisas vão se levantando diante de nós. E a gente precisa permanecer na palavra. Permanecer na palavra, que ela é que faz todas as coisas funcionar na nossa vida. Nós não vivemos pelo sentimento, mas pela fé. Abraão, ele não atentou para o corpo mortificado e não considerou o que os sentidos lhe apresentavam, mas a palavra que Deus tinha lhe dado. Lá em Romanos 4, 19, por favor, abra aí. Diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele nem ligou para isso. Né? Ele não ligou para isso. Porque se fosse, irmão, se ele tivesse olhado para essa circunstância, não teria nascido. Ele não teria tido filho.
porque ele ia dizer, já sou velho, ela também é velha. Né? Então, a fé não olha para essas coisas. A fé não está nem aí, irmão, para a sua conta bancária, porque você vive pela fé. Você tem coisas que o dinheiro não compra. Sabia que você tem coisas que o dinheiro não compra? Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, o povo disse, já cheira mal. Mas Jesus, baseado apenas na fé, não atentou para as informações que estava ouvindo. Você já pensou, irmão, se Jesus tivesse ouvido aquelas pessoas? Jesus desiste disso aí, ele já está cheirando mal. Lázaro, vem para fora. Olha o que a fé faz, irmão. A fé não chora quando as coisas começam a ficar difíceis. A fé não chora. Eu tenho a fé. Né? Tem até uma música, eu tenho a fé de Deus. Aí quando vem um problema, Jesus, meu Deus, e agora? Mantenha, continue cantando, eu tenho a fé de Deus. Mantenha a sua confissão, irmão. Porque os problemas, eles aparecem para você falar ao contrário. Para você falar incredulidade. E às vezes a pessoa fala. Às vezes a pessoa soltou a incredulidade. Por quê? Porque aqui dentro não estava forjado a fé. Não estava fundamentado. Estava no superficial, estava só aqui na mente. Né? A importância da fé. Como a fé é importante, irmãos. Lá em Romanos 1,17... Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Existe 4 vezes esse versículo, irmão. O justo viverá da fé. Tem algum justo aqui? O justo vive da fé. O justo vive da fé. Lá em Abacuque 2,4... Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Sabia que não é o justo não vive pela fé do outro? Amém. Se você estiver dependendo da fé de outra pessoa, irmão, você está frito. Você está frito, porque não é a fé do outro que você vive, é a sua fé. Tem lugares que tem alguns pastores, né? Não vou citar nomes, porque não convém isso, mas existem pessoas que querem que o crente seja cativo. Vem aqui, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer... Você não precisa fazer nada, você só precisa vir aqui. Você está criando o quê? Pessoas cativas. Se você falhar, pronto, o evangelho para aquela pessoa nem existe. Nós não podemos, irmão, de forma alguma, manter pessoas cativas a nós. Você vai viver da sua fé. A única coisa que a gente pode fazer é dar a palavra. Dar a palavra. A pessoa vai se alimentar e ela vai fortalecer a fé dela. Porque não é da nossa, é dela. Lá em Romanos 1,17 eu já li, né? Gálatas 3,11, vamos lá. Olha, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Lá em Hebreus 10, 38... Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu Deus, não tem outra saída não, irmão, você tem que viver de fé. Porque se você recuar, a palavra está dizendo, olha, ele não tem prazer em você. Amém? Amém? Nós somos salvos também mediante a fé. Lá em Efésios 2...
Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós combatemos o bom combate da fé. 1 Timóteo 6, 12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, existe um combate. Que combate é esse? Que guerra é essa? É o combate da fé. Amém? O diabo tentará roubar a nossa fé, pois ele sabe que ela é o que garante a nossa vitória. No entanto, se permanecermos firmes na fé, resistindo a ele, ele fugirá de nós. Lá em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto com tanta coisa. O que eu posso fazer para agradar a Deus? E a gente tenta, né? Eu vou acordar 3 horas da manhã, eu vou me ajoelhar e vou orar. Ótimo, glória a Deus. Você vai ter comunhão com Deus. Mas isso não vai fazer você agradar a Ele mais. Agora, se você agir pela sua própria força do seu braço, se você não confiar no Senhor, se você não tiver fé, você está desagradando a Ele. Né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é presenteador. Ele nos presenteia com a fé. Olha como a fé é importante. É o nosso estilo de vida, irmãos. Um cristão que não vive na fé, ele é uma presa fácil para o diabo. Qualquer coisa o cristão desiste, desanima. Ele desanima. Ele não está firmado na fé. Precisamos agir em fé na nossa vida com Deus. Pois tudo que não vem de fé é pecado. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu pergunto, quantas coisas você já agiu sem fé estar envolvida? Às vezes, irmão, a gente faz coisas, a gente quer fazer coisas, né, que até pode ser uma coisa boa, uma coisa legal, uma coisa bacana. Eu vou fazer isso aqui, glória a Deus. Mas se fé não estiver envolvida, é pecado. Se fé não estiver junto, é pecado, irmão. Você está fazendo uma coisa que não está agradando a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Amém? É impossível agradar a Deus sem fé, amados. Deus é um Deus de fé. Amém? Lá em Romanos 4, 17... Como está escrito, Pai de muitas nações constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem. Lá em Gênesis, como que estava em Gênesis? Eu não marquei aqui não, mas eu posso abrir aqui. Gênesis 1, né? 2, aliás. Gênesis 1, 2, diz assim, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia na face das águas. E disse Deus. Engraçado aqui, né? Que aqui a terra estava sem forma, estava vazia, e havia trevas. Engraçado que Deus, ele não olhou para as trevas e disse, olha, trevas. Ele não disse isso, irmãos. Ele disse, haja luz. Haja luz. Hoje a gente abre a nossa despensa, está lá vazia. A despensa está vazia.
Meu Deus, vai chorar. Como foi que Deus criou todas as coisas? Falando. Haja luz. O que é que na sua vida está em trevas? Eu não sei. Não tenho esse poder de saber. Mas você sabe. E o que você tem falado? Você tem falado o que você está vendo? Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Ah, isso é difícil. Ah, isso é impossível. Ah, isso eu não tenho condições. É isso que você tem falado? E o seu pai, diante dessa circunstância, o que ele falaria? A terra estava em trevas. Trevas. Haja luz. Você tem falado para a sua circunstância o que você quer? Ou você só tem se lamentado? O lamento não é fé, não, irmãos. Você pode até olhar para a circunstância e enxergar a circunstância. Não é aquele crente que diz só vitória. Parece que ele está numa bolha. Eu saio de perto de gente assim, sério. Eu sou muito chata. Está numa bolha, só vitória, glória. Parece que ele está imune às coisas. Não, amado, as coisas acontecem. Você recebe um diagnóstico médico lá dizendo uma coisa. Não, eu não aceito. Não, você não pode não aceitar, porque Jesus conquistou a cura para você. Mas você vê aquilo ali, olha. Está ali, está escrito no papel. Você não anulou aquilo, mas você sabe quem é o seu pai. E o que ele fez na cruz do Calvário para resgatar a tua saúde. Você sabe. É diferente. Você reconhece aquilo. Eu contei aqui quinta-feira passada que tinha um caroço. Né, e o médico disse, toma esse remédio aqui, 15 dias some. 2 meses o negócio estava lá ainda. E eu mantendo a minha confissão. Até que um dia eu estava orando pelo culto das mulheres que ia acontecer no sítio. Quando eu entrei no box, o Espírito Santo falou, é ilegal. É ilegal. Glória. Agarrei. Vanusa sumiu na hora? Não, não sumiu na hora. Mas ele foi sumindo, até que eu fui fazer um exame. Não tinha mais. Amém? Eu não precisei de uma fé especial. Poderia ter? Poderia ter sido. Mas a gente tem que confessar, irmãos, a palavra. A gente tem que crer de todo o coração. Até que aconteça. Amém? Deus criou o mundo por meio de sua palavra, usando a fé. Pois chamou à existência tudo o que existe. Sem haver nenhuma evidência. Não tinha nada, irmão. Ele foi chamando. Haja luz. Haja luzeiros no firmamento. Haja água, peixes, árvores. E foi criando e foi dando forma. E nós, irmãos, o que nós vamos fazer? Chamar à existência aquilo que está em falta na nossa vida. Amém? E quando Deus não olhou para as trevas, ele disse, oh, como está escuro. A gente fala essas coisas, irmão. Né? A nossa fé ainda precisa de uns músculozinhos, precisa a gente exercitar. Né? Às vezes a gente medita em coisa que não merece a nossa atenção. Uma vez eu estava... O meu celular antigo tinha um contador de tempo de cada aplicativo. Teve um dia que eu fiquei resolvendo umas coisas, e quando foi à noite eu fui olhar. Irmãos, eu fiquei 8 horas no WhatsApp. Eu fiquei revoltada. Fiquei triste. 8 horas do meu tempo ficou respondendo mensagem, resolvendo pepino, resolvendo coisa. 8 horas. Irmão, e 8 horas com Deus. Sabe, a gente passa muito tempo, eu não estou falando aqui condenando se você trabalha, né, nas redes sociais, eu não estou falando disso não, mas quanto tempo a gente desperdiça com coisas que são passageiras? Eu nem lembro o que eu respondi nesse dia. Eu sei que tinha uns pepinos para resolver, eu resolvi. Mas 8 horas. E o nosso tempo com Deus? E o nosso tempo fundamentando a nossa fé? Porque a palavra diz que o justo, eu sou justa, eu vivo pela fé. E se eu não alimentar essa fé? Ela morre, irmão. Ela morre. Quantas pessoas? Até que fez o rema com a gente, né, André? A nossa sala tinha 300 e poucos alunos. Alguns estão no mundo. Largaram, irmão. A mesma palavra que eu ouvi, que o André ouviu, que outros ouviram. A pessoa simplesmente deixou. Não valorizou a palavra, irmão. Não valorizou a palavra. O que aconteceu?
foi ficando para trás. Um dia, uma coisinha de, hoje eu não vou orar, não. Amanhã. Hoje eu não vou ler a Bíblia, não. Amanhã eu estou cansado. Não, tudo bem, você está cansado, irmão. Mas tira um tempo, a primeira hora do seu dia, deixa eu me alimentar da palavra. Tem gente que amanhece o dia, liga logo a televisão, deixa eu ver o que está acontecendo. Se tem greve no BRT, como é que está se os lixeiros, né? A Colurbo já voltou. Irmão, isso é coisa passageira. Isso passa. A palavra é eterna. Amém? Ela é eterna, irmão. A sua vida depende da palavra. A sua vida depende da palavra. No dia que você entender isso, você vai valorizar a palavra. Lá em Efésios 5:1, gente, cadê Efésios aqui? Sumiu. Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você tem imitado Deus? Como filho? Você tem falado as coisas que Ele fala? Você tem visto o que Ele tem feito na sua vida? Quando eu estava nova no Evangelho, né? Sempre acontece algumas coisas assim. Eu lembro que sempre que vinha uma afronta para mim, eu tinha um versículo. Aquele que dizia assim: não foste vós que escolheste, eu escolhi a vós, para que vade e dê frutos. Eu não lembro a referência agora, mas eu me agarrava nesse versículo, irmão. Eu dizia assim: Ele me escolheu. Olha aqui, Satanás, não fui eu que quis ir para o Evangelho, não. Foi Jesus que me escolheu. Eu sou importante, eu sou escolhida. Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui, né, que estão em vários degraus, vamos dizer assim. Mas se você é novo, chegou agora, escolhe um versículo e se agarra naquele versículo. Não larga ele toda vez que o diabo vinha me afrontar. Olha aqui, Satanás. Não foi eu que escolhi, não. Foi ele que me escolheu. Para que eu dê fruto. E eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto. Era uma coisa simples. Não era uma coisa muito complexa, né? Porque às vezes as pessoas acham que o Evangelho tem que ser muita coisa. Não, é um versículo. Às vezes a metade de um versículo. Se você pegar aquele versículo e extrair tudo que ele tem para você, a sua vida vai mudar. Amém? Eu lembro que acho que foi em 2012, mais ou menos. Eu não estava fazendo rema ainda, não. Eu estava conversando com um missionário da Jocum. E esse missionário, ele trabalhava com pessoas em situação de rua, sabe? E um dia ele estava me contando, esse pessoal que usa crack, não sei o quê. Tinha uma jovem de 17 anos, ela foi estuprada por 4 cracudos, né? 4. E ele disse: meu Deus, eu peguei essa menina, essa jovem, toda dilacerada, o rosto dela, né? Eles bateram nela, e eu levei essa jovem para o hospital, e depois eu vou ter que arranjar um lugar para ela ser acompanhada. E eu, né, na minha incredulidade, perguntei assim, olha, foi muito engraçado, eu perguntei assim: mas me diga uma coisa, você está na Jocum, você, né, trabalha com esse tipo de coisa, você já viu uma pessoa assim, 100% transformada? Aí ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, irmãos, nunca vou esquecer essa palavra. Ele disse assim: Vanose, para fazer esse trabalho, o nível das águas tem que estar aqui. Aí eu falei: você está falando de Ezequiel 47? Ele disse: Ezequiel 47, sabe, dos níveis. Vamos ler, eu não anotei aqui não. Mas eu lembrei disso agora. Ezequiel 47, deixa eu ler aqui para me achar o versículo que fala, né? Acho que é a partir do 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas. As águas davam pelos tornozelos. Aqui era uma visão, né, que Ezequiel teve. Aí o versículo 4 diz assim: e mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000
e fez passar pelas águas que dava pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Sabe, irmãos, esse passar a nado é algo que você não depende do natural, você não depende da força do seu braço, você simplesmente boia na água. Porque se você for tentar achar o chão, você vai morrer. O crente, ele foi chamado para viver por fé. Se você tentar achar o chão para você se firmar, você morre. Porque naquela hora que você está buscando o chão, a água vai começar a entrar e você vai entrar em desespero. Você vai começar a debater dentro da água, você vai morrer. O que você faz? Deixa o Espírito Santo te conduzir. E ele falando isso comigo, eu lembrei, eu falei, meu Deus, se eu estivesse dentro da água, eu estivesse tentando achar o chão, eu ia morrer. E ele disse, Vanusa, para fazer um trabalho desse, é necessário estar assim, ó. Eu não quero saber se essa pessoa a vida dela vai ser transformada, eu estou fazendo a minha parte, o Espírito Santo vai fazer na outra. Sabe, irmãos? E eu lembrei agora, né, dessa água. A água estava no tornozelo, depois veio para o joelho, depois veio para os lombos, e depois, né? Eu acredito que seja os níveis de fé. Né? Enquanto a água está no tornozelo, você pode retroceder. Você não está firmado ainda. Está no raso. A partir do momento que você entra, né? 1000 côvados. Eu não sei a medida de 1000 côvados. Deveria ter estudado, eu não preparei isso para falar isso aqui. Né? Ele andou mais. A água subiu. E ela foi subindo, subindo, subindo. Até que você nada. Você deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém? Então, enquanto a água está aqui, você ainda tem controle. Você ainda briga. Né? Na hora que tem que resolver um problema, Espírito Santo, fica aqui um pouquinho que eu vou lá, ó, arrebentar. Né? Você não depende dele 100%. Mas a partir do momento que você não encosta mais o seu pé no chão, você não tem mais contato nenhum com o natural, você deixa ele te conduzir. Você deixa ele te conduzir. Ele vai te levando. Ele vai te levando para o lugar onde ele quer. A sua fé está nesse nível de ser levado para onde ele quer? Ou está aqui ainda? Se está lá no tornozelo, não desiste não, irmão. Vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Vai mergulhando na palavra. Vai se enchendo dela. Vai se apropriando de cada palavra que foi escrita aqui. Jesus disse, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é do arroz e feijão que você vive, não é da sua conta bancária, não é do seu patrão, não é do seu marido, não é da sua esposa. Você vive pela palavra de Deus. Você vive pela palavra. Então você vai mergulhando, você vai mergulhando. Não fica no WhatsApp o dia todo, não, irmão. Não fica vendo videozinho do TikTok, assistindo coisa que não acrescenta nada. É só engraçadinha, estou rindo aqui um negócio. Irmão, lixo, porcaria. Não vai acrescentar nada. Na hora do aperto, meu Deus. Na hora do aperto você diz, vem, capeta. Estou aqui. Vem para cima de mim, eu vou para cima de você. Eu passo por cima. Tinha uma música que eu... Meu Deus, essas coisas estão lembrando tudo agora. Quando eu entrei no Evangelho, irmão, tinha uma música, era muito linda. Eu acho que o André deve se lembrar. Rompendo em Fé, tu lembra? Rompendo em Fé da comunidade da Zona Sul. Gente, tem uma parte da música que eu não lembro a letra toda. Que ele diz assim, se o mar não se abrir, Deus vai fazer eu andar por sobre as águas. Rompendo em Fé, eu não lembro da letra, oh meu Deus. Mas essa música fez parte da minha vida, da minha história com Deus. E eu, sem entender a fé, né? Porque eu vim de outra denominação que não falava tanto, a gente não falava tanto sobre fé, né? Mas naquela época, pela essa música, eu disse, peraí, ó, deu uma coisa boa para mim. Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima das águas. Deus vai fazer eu passar por cima das águas. Sabe, irmãos? Então são coisas, são etapas pequenas, que é um passo por dia. Não queira, irmão, ter uma fé de um paralítico andar se você nunca orou por uma dor de cabeça. A pessoa nunca orou por uma dor de cabeça, mas ela quer que o paralítico se levante. Ela passa o dia todinho escutando lixo, chega na igreja que está cheio. Você não vai estar cheio, irmão, você vai estar vazio. Você se alimentou de incredulidade.
Se alimenta de fé, para quando você passar nessa porta aí, o fogo pega. Porque é a nossa parte. A palavra está aqui. Ela não volta vazia para Deus. Ela faz. Ela age aqui na terra. Mas se eu não receber? Problema seu. Sinto muito. Você não vai receber. E se você estiver disponível para receber? Você vai receber. Amém? Do jeito que você chega para Deus, Ele vai te chegar para você. Da mesma proporção. Eu vou mexer com a palavra. Eu vou fazer uma coisa agora, a partir de amanhã, a partir de hoje. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. O tempo, né? Aquele marcador de tempo, esse celular aqui não tem. Eu dizia assim, eu vou ficar 2 horas no WhatsApp hoje. Botava aí, deixava ele. Quando ele dava as 2 horas, apagava. Sumiu o WhatsApp do meu celular. Né? Ele bloqueia. E eu fazia isso, irmão. Esse aqui não tem. Agora eu tenho que estar, né? Vou deixar esse WhatsApp. Alguém, às vezes é besteira. Coisa que você vai viver sem precisar ouvir essa informação. Às vezes você fica lá a tarde todo dia assistindo uma novela ridícula. Umas coisas, irmão, que não vai edificar nada a sua vida. Você está lá. Quero ver qual é o último dia, o último capítulo. É só besteira. Né? Não perde tempo com isso não, irmãos. Nesse dia que esse missionário falou isso para mim, eu fiquei assim, eu digo, olha, uma conversa que teve em 2012. Nós estamos em quê? 2022, né? Eu trago. Por quê? Porque foi uma conversa espiritual, acrescentou na minha vida. Sabe? E quantas coisas idiota, lixo, que a gente fica perdendo tempo olhando para aquilo, sabe? Não acrescentou nada, não trouxe dinheiro para o seu bolso, né? Que alguma coisa tem que funcionar. Outra coisa que eu lembrei agora. Gente, eu não sei a referência, meu Deus, misericórdia. Aquela passagem do centurião, lá em Marcos, não é isso? É Marcos ou é Lucas? Jesus amado, misericórdia. Que Jesus falou para ele que nem em Israel ele viu uma fé igual àquela. Né? Que o centurião estava com um servo. Você vai achar aí a referência. O centurião estava com um servo doente. E ele chegou para Jesus e ele disse, eu não sou digno nem que você vá na minha casa, mas manda uma palavra, que o meu servo vai ser curado. E Jesus disse, eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Eu nunca vi. Manda uma palavra. Quantas palavras? É Mateus, né? Mateus 8? Obrigado, universitário. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele faz. E Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, e disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse homem, esse centurião, ele entendia de autoridade. Ele mesmo tinha autoridade. Ele disse, eu não tenho dignidade para receber Jesus, não. Mas se ele mandar uma palavra, é a mesma coisa dele ir lá. Eu estou conjecturando aqui uma coisa que não está escrito aqui. Mas talvez aquele homem entendia sobre tempo. Irmãos, hoje em dia nós não podemos perder tempo. O nosso tempo é corrido. A gente não tem que ter tempo para besteira, baboseira, conversinha, coisinha que não edifica. Eu imagino, tá? Não está escrito aqui. Eu imagino que eles assim, não, Jesus, não precisa sair lá não. O tempo é corrido. Porque quem é ocupado entende do tempo do outro. Ele não faz o outro desperdiçar tempo. Esse homem, ele tinha autoridade. Ele disse, Jesus, manda uma palavra. Meu servo vai ser curado. Não precisa sair lá não. O seu tempo é muito precioso. Irmão, o nosso tempo é precioso. Amém? Eu estava ouvindo uma entrevista de um homem que tem muito dinheiro, e ele disse uma coisa, que ele disse assim, o pobre perde tempo vendo coisas, o rico não tem tempo para ficar assistindo televisão. Ele não tem tempo, irmão.
Ele está ocupado com outras coisas, com empreendimento, com coisa que vai fazer ele ficar mais rico. E o pobre está lá diante da televisão, manda a informação. Ele vive a vida dele baseado no noticiário. Meu Deus, e agora eu estou sendo atacado pelo diabo? O que eu faço? Bota a mão na minha cabeça. André, vem, faz uma fila aqui, bota aqui. Amado, se você tivesse edificado na fé, você não estava correndo atrás do prejuízo. Porque quem tem fé não corre atrás de prejuízo, irmão. Manda. Esse homem aqui, esse centurião, ele disse, não, eu sei o que é mandar. Eu mando também, ele vai, o outro vem, eles me obedecem. E eu sei que Jesus, você também tem autoridade. Manda, vai. Você tem autoridade, irmão, no nome de Jesus, para você mandar qualquer situação embora. Qualquer coisa. Né? Você precisa crescer na fé. Aquele nível de água tem que ir crescendo, até você nadar. Até você estar pairando no meio das águas. Né? Não é para você ficar só Vitória. Não. Nessa bolha aí, não. Mas para você estar, irmão, navegando no Espírito. O que o Espírito Santo está falando aqui? Às vezes a pessoa vive uma vida assim, com tantas coisas que não edifica, ela não reconhece nem a voz do Espírito Santo. Ela nem sabe. Porque ela está tão engajada a ouvir qualquer tipo de voz, a qualquer coisa, que o Espírito Santo está falando e ela está dispersa. Ela não afinou o ouvido. Ela não está atenta. Deus está falando isso aqui comigo. Deus está falando isso aqui comigo. Né? Tem uma outra passagem que eu também não salvei aqui, não anotei, que é daquele homem que tinha um filho doente. E ele diz, Senhor, se tu pode curar o meu filho, se tu queres, se tu pode. Ele disse, eu quero. Eu quero. Jesus quer, meu irmão, livrar, salvar, libertar. Mas a pessoa está igual àquele homem. Não, eu não tenho certeza. Será? Será que Jesus quer me curar? Curar o meu filho? Eu quero ser limpo. Esse monte de informação, esse monte de lixo, né, eu posso dizer que é lixo, porque são informações que não edificam nada. Não edifica nada a nossa fé. Esse monte de informação impede a verdadeira palavra de entrar no nosso coração. Né? Esses lixos, essas informações que não vai te salvar, que não vai te libertar, só vai te trazer dano, prejuízo. Passou o dia todinho assistindo série. Eu gosto de série, irmão. Tem dia que eu digo, eu vou assistir esse aqui. Um monte de episódio. Meu Deus, eu passei o dia todo assistindo esse negócio. Meu Deus, desliga esse negócio. Eu fico 2 meses sem ligar a televisão. 2 meses sem ligar a televisão. Mas o YouTube, lá na minha sala, está lá, todo dia. Mensagem. Amém. A palavra. Todo dia eu estou escutando, irmão. Todo dia. Amém. Não quer saber de fofoquinha, de novela, de BBB? Isso aí para mim é lixo. Porque na hora que a situação se levantar contra mim, eu tenho a palavra. Amém. Fecha tudo. Por tempo indeterminado, ninguém sabe. E aí? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não, amado, a gente já está cheio da palavra, a palavra já está aqui. É hora de você manifestar aquilo que você já recebeu. Amém. O que você recebeu? Ih, meu Deus, eu escutei. Tem 3 anos que eu escutei uma palavra assim, mas no meio desses 3 anos eu escutei tantas outras coisas. A fé naufragou. Ficou lá mortinha. A água estava lá, aqui, diminuiu. A água estava no tornozelo, secou, misericórdia. A gente tem que manter sempre, irmãos, o nosso depósito cheio. Cheio. Essa palavra aqui, não estou precisando dela hoje, mas você vai precisar. Amém? Amém. Essa palavra não está falando muito comigo hoje, não, mas você vai precisar dela, irmão. Aleluia. Você vai precisar, você tem que fazer um depósito. Nós precisamos estar com a nossa despensa cheia da palavra, transbordando. Se alguém chegar com alguma dificuldade, a gente tem uma palavra para dar. Amém.
Nós não podemos ser aquele crente, irmão, que não tem uma palavra para dar para a pessoa. Você pode não ter o dinheiro, você não pode ter um mantimento para dar, mas a palavra você é obrigada a ter. É obrigação sua, irmão, como filho de Deus, dar uma palavra para quem está necessitado. É obrigação sua, é uma meta, é algo muito importante para Deus. Como é que o perdido vai olhar para a sua vida e vai desejar o Jesus que você tem? Se você, na primeira dificuldade que tem, chora, se desespera. Meu Deus, tem até... Esse crente está todo dia na igreja, tem uma dificuldade, o crente chora, desespera. Né? Não, irmão, você pode até chorar, mas você tem que se levantar, você não vai ficar prostrado. Amém? Porque a palavra, ela te levanta. Não existe uma palavra para te derrubar, não. Eu não vi. Eu já li a Bíblia 5 vezes, eu não achei nenhuma palavra que deixasse o ser humano arrasado. Não achei, porque não tem. Amém? Deus, Ele quer nos levantar. Ele quer que nós andamos com dignidade aqui na terra. Amém. Ele quer que a nossa vida inspire vida de pessoas. Amém. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Igor, cheio de fé. Olha, o André, que homem próspero. A Débora está sempre alegre. Irmãos, isso é uma vida que as pessoas olham para nós. Elas olham, a fé, ela precisa ser visível. As pessoas têm que... Meu Deus, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Ela era tão diferente, agora, né, dizer que nem minha mãe, ela entrou para a lei dos crentes. Ela entrou para a lei dos crentes e agora está tudo diferente. Porque fé é um estilo de vida do crente. Você precisa respirar fé, comer fé, viver pela fé. Amém? Você foi edificado com essa palavra? Aleluia. Pode vir o Ministério de Música. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. Né? Às vezes eu venho ministrar aqui, às vezes eu falo, né, coisas que eu digo, oh, meu Deus, será que as pessoas entenderam direito? Em nenhum momento eu falei que se o nível de fé está baixo, não é para você desistir. Né? Porque a palavra, quando ela confronta a gente, que a palavra ela confronta. A palavra não passa a mão na nossa cabeça, não. Mas nesse confronto que a gente se enxerga, nós podemos dizer, eu não posso dizer, fulano não tem fé. Eu não tenho essa autoridade para dizer isso. Mas você tem sobre a sua vida. Você sabe o nível que a coisa aperta, que o calo apertou. Amém? Você sabe o seu nível de fé. Então, quando vier a pressão, essa pressão é só para você saber em quem você está crendo. E você ajustar. É um ajuste. Tem gente que diz assim, eu estou passando por um deserto. Irmão, o deserto é lugar de provisão. Não é lugar de você morrer. Pode olhar na Bíblia. Toda vez que fala de deserto, fala de provisão. Então, você não está abandonado, você não está sozinho. Se você se sente enfraquecido na fé, é um sentimento, amém? Você se firma na palavra, você busca a Deus naquilo que você precisa. Eu preciso de cura, pega todos os versículos de cura. Eu preciso prosperar, pega todos os versículos de prosperidade. Se fortaleça naquilo que você precisa, para que você possa enfrentar o dia mau. Amém? Se a fé está fraca, ouça a palavra. É a receita para a sua fé crescer. Ouvir a palavra. Se está fraca, você está ouvindo pouco. E se você está ouvindo pouco, comece a ouvir mais. Tira um dia. Hoje eu vou ficar o dia todo só ouvindo as ministrações. Bota aqui o fone de ouvido. Ouvindo. Não ouve qualquer coisa não, irmão. Não ouve palavra que não tem fé. Né? A palavra tem que ser da fé. A fé faz você vencer no dia mau. A palavra faz você mudar de atitude. A palavra te livra.
de situações que talvez você nem consiga enxergar. Mas ela te livra, ela te guarda, ela te salva, ela te prospera. A palavra é a nossa base. A Bíblia foi escrita, irmão, é um manual de instrução nosso. Tem resposta para todas as coisas que acontecem conosco, tudo. Se você está enfrentando um problema no casamento, a palavra tem a solução. Se você está passando um problema financeiro, a resposta está na palavra. Se você está desanimado, tem versículo na palavra para te animar. Se a sua fé está pouca, se firme mais a palavra. Escolha um versículo e diga: esse versículo aqui é meu. É meu. Esse versículo para mim. Nem a referência dele. Onde está escrito? Irmão, eu esqueci. Mas foi ele que me escolheu. Não foste vós que escolheste a mim. Eu escolhi a vós para que vade e dê fruto. Eu vou dar fruto. Ele me escolheu. Porque às vezes as pessoas se sentem pequenas. Jesus não me ama. Isso é mentira, irmão. Nenhum versículo da Bíblia diz que Jesus não te amou. Muito pelo contrário, ele amou o mundo. O mundo aí. Você não está no mundo? Sim ou não? Aleluia. Aleluia. A editora Rema Brasil Publicações apresenta mais um grande título do reverendo Tony Cook. Há mais de 10 anos, ele tem viajado por diversas nações e por todos os Estados Unidos, fortalecendo os pastores e as suas equipes ministeriais com seminários e treinamentos sobre liderança. The grace of God will always deliver us a free gift of eternal life, but then it will begin, that same grace will begin to produce in us results and fruitfulness unto God. Depois do grande sucesso de Em Busca de Timóteo e da ótima repercussão de Graça, o DNA de Deus, chegou a vez de Qualificados. Foi Deus quem estabeleceu a carreira que devemos correr. Ele foi quem nos chamou para servi-lo na sua obra. Então, Ele é quem determina os critérios para que possamos ter o verdadeiro sucesso nesta jornada. Descubra como correr bem a sua carreira e alcançar a linha de chegada sem tropeçar. O reverendo Tony Cook trata com muita clareza de como superar os obstáculos do orgulho, da ganância e da impureza sexual. O atleta não é coroado se não seguir todas as regras. Por isso, esteja qualificado para que Deus possa premiá-lo com todas as bênçãos que Ele preparou para você. Leia este livro e a sua vida e o seu ministério não serão mais os mesmos. Qualificados, servindo a Deus com integridade e terminando sua carreira com honra. Adquira já o seu. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.